E aí, pessoal, beleza? Eu não resisti, eu tive que gravar um vídeo a respeito desse problema aqui. Eu achei que se eu mandasse a solução por escrito ia ficar muito grande, ninguém ia ler. Mas eu achei sensacional esse problema aqui. Como matemático, eu gostei bastante porque a forma de raciocínio assim lembra muito a forma de pensar em matemática. Quando a gente vai provando vários teoremas para depois chegar numa conclusão final maior, né? Acho que o Paulo vai gostar bastante da forma do raciocínio desse problema e outras pessoas que tiverem aí no grupo também, que sejam da área acadêmica, assim, de exatas, né? Mas o pessoal do xadrez também vai gostar. É um problema um pouco diferente, que é o que a gente chama de xadrez retrógrado. Ele parte de um diagrama e te faz alguma pergunta a respeito do que já aconteceu na partida, levando em conta que todos os lances feitos foram lances legais, né? E aqui no caso a gente está levando em conta que partiu da posição inicial também. O compositor desse problema aqui foi esse cara, só para dar um mérito para ele, né? Luigi Ceriani, é, reconhecidamente aqui um dos maiores compositores desse tipo de problema do século XX, né? Mas beleza, vamos lá então. O problema é esse aqui. A gente tem esse diagrama e a pergunta é: qual foi o primeiro lance do Rei Negro na partida? Isso é uma coisa surpreendente, né? Como que essa posição aqui determina unicamente qual foi o primeiro lance de rei. Observa, não estou perguntando qual foi o último lance de rei, mas sim o primeiro lance dele na partida. Então vai ser um desses lances aqui, né? Ele tem que ter se movido para essas casas ou pode ter rocado, certo? E a gente vai decidir qual foi o lance. Beleza. O que acontece? Uma das primeiras coisas que a gente observa é que tem um bispo aqui em C1 e um bispo em F8, os dois de casas pretas, né? Bom, esses peões aqui estão nas casas iniciais, então esse bispo aqui é o bispo da posição inicial. Ele não se moveu durante a partida. A gente conclui que esse bispo aqui só pode ter sido promovido, claro, né? E além disso, tem que ter sido o peão de A2, promovido lá em F8, porque é o único peão que está faltando aqui, né? E o único caminho, se a gente parar um pouco para pensar, o único caminho que ele pode ter percorrido para chegar lá é esse caminho aqui, certo? E aí promove em F8. Qualquer outra coisa que você queira tentar pensar, avança primeiro, né? Vamos supor, ele avança e depois vai capturando até chegar lá, não vai dar porque ou ele vai ter que passar pela casa E7, eliminando esse peão aqui, ou vamos supor que, sei lá, qualquer coisa mais criativa, o cara promove em B8 um bispo e depois tenta locomover ele para chegar em F8. Não vai dar também, porque as vias de entrada para F8 pelas casas pretas estão bloqueadas por esses peões aqui, né? Não tem como um bispo saltar por cima do peão e se ele passar por essas diagonais aqui, ele vai comer o peão. Então não tem como. O caminho é esse aqui. O peão de A2 veio comendo aqui, capturando, até chegar em F8. Com isso, a gente observa também que ele teve que fazer uma, duas, três, quatro, cinco capturas. Beleza? Então, cinco das peças pretas que desapareceram foram ajudando esse peão chegar até lá. Deixa eu só ver se está gravando aqui mesmo. Tá, beleza. Tá? Aí, uma observação simples que a gente faz logo de cara também, é que se esses dois peões aqui estão nas casas iniciais, o bispo preto de F8, né, da posição inicial, ele tem que ter sido capturado
na sua casa inicial. Não tem como ele ter saído dali, né? Ele não foi desenvolvido nessa partida. Beleza. Tá. Deixa eu ver aqui. Sim. As pretas, elas têm que ter feito apenas 2 capturas nessa partida, que é a quantidade de peças das brancas que está faltando, né? Esse carinha aqui, ele é o peão de A2, tá? Então, e foi a única peça que foi promovida, né? A gente pode observar. Portanto, todas as outras peças que aparecem aqui das brancas, elas são as peças de fato da posição inicial, não são peões promovidos. Então isso deixa muito bem determinado quem são as peças que estão faltando. No caso, né, o par de bispo está aqui. Então a gente tem uma torre, uma dama e um cavalo. Logo, as 2 peças que estão faltando é um cavalo e uma torre brancos. São esses 2 caras que foram capturados, né? Da parte das pretas, pelas pretas, né? Beleza. Com isso, a gente tem uma outra conclusão. O peão de H é de fato o peão de H. Por que eu estou falando isso, né? Pode parecer óbvio, mas não. Poderia ser que ele fosse o peão de F, capturando 2 vezes ali para a direita, certo? Mas isso não acontece, porque se assim o fosse, né? Como que esse peão de E6 foi parar ali? Sendo que o peão de E original é esse, né? Está na sua casa inicial. Por que eu estou dizendo isso? Essa manobra do peão de F aqui exigiria 2 capturas das pretas, né? Isso já gastaria todas as capturas possíveis, não sobrando possibilidade para esse peão aparecer aqui, certo? Não tem como. Exigiria no mínimo 3, né, capturas das pretas. E claro, o peão de H também não pode ser o peão de G, porque a gente está vendo o peão de G na sua casa original, né? Então, beleza, ele é de fato o peão de H. Isso é uma outra conclusão. Agora, o peão de E6 é o peão de D7, na verdade, né? E não o peão de F, como poderia ser. Por que que é assim? Deixa eu só ver aqui na colinha. Tá? Quando o peão de A ele faz essa manobra aqui, que ele toma em F7 e depois promove, né? Há 2 possibilidades. Ou ele toma o peão de F7 ou toma uma outra peça que esteja aqui, né? Ele tem que tomar alguma peça que está ali em F7. Suponha que ele tome uma outra peça, tá? Que não seja o peão. O que acontece? Então, esse peão de F, ele tem que ter se movido antes dessa captura. Ele tem que ter dado espaço para que uma peça preta ocupasse essa casa, e então o peão de A fizesse essa captura, certo? Ele tem que ter se movido antes, beleza? Mas então, se ele moveu antes, como que depois ele veio parar, né, em E6? Ou melhor, ele pode ter se movido antes com uma captura, né? Mas se ele se moveu como uma captura aqui, antes do peão chegar, peão branco chegar em F7, ia ter um conflito aqui de peões, né? Eles iam se trombar ali de uma forma que não ia dar essa configuração. Então, por essa questão aí, não pode ser, né? Então, o peão de E6, em qualquer dessas 2 possibilidades, ele não é o peão de F.
a única possibilidade que sobra é que ele seja o peão de D, né? Beleza. Isso é mais uma afirmação. Vamos para a próxima. O peão de D5, ele é o peão de C7. É o peão que estava aqui, tá? Bom, ele não... Primeira coisa, né? Ele não pode ser o peão de D7, porque a gente acabou de concluir que o peão de D7 é o peão que está em E6. Então, ele não pode ser o peão de D7, tá? Ele não pode também ser o peão de F7, porque se ele fosse o peão de F7, né? Então, vamos lá. Esse peão aqui não é o peão de F7, porque se ele fosse, isso exigiria uma, duas capturas das negras e mais essa captura aqui do peão de D se dirigindo a E6. Dariam 3 capturas, que a gente já viu que não acontece. Então, esse peão aqui não é o peão de F, tá? Pô, um peão em D5, que não é esse cara aqui, não é esse, né? E também não é esse, porque se a gente está vendo a posição onde ele está, mesma coisa o peão de B. Então, a gente tem esse triângulo aqui, né? A única possibilidade que sobra é esse peão ser obrigatoriamente o peão de C7, tá? Então a gente sabe da onde que veio esse peão que está em D5, tá? Opa. Tem que ser o peão de C7. Beleza. Próxima afirmação. Espera aí, só um minutinho. Tá, tinha um errinho aqui na minha cola, mas agora já entendi. Quando o peão branco, que é esse bispo aqui, ele faz essa captura, tá? O bispo preto de C8 ainda está na sua casa inicial. Essa é a minha afirmação. Por quê? Imagina, né? Imagina um peão branco aqui, né, fazendo essa captura. Beleza? A gente sabe que o peão preto que ocupa essa posição lá no final é o peão de D7, tá? Então, no momento dessa captura aqui, e sabendo que esse movimento do peão negro tem que ter sido o primeiro lance dele, né? Essas duas coisas juntas implicam que no momento dessa captura, o peão de D ainda está na casa inicial. Mas se ele ainda está na casa inicial, o bispo de C8 ainda está na casa inicial também. Porque essa saída aqui não existe, né? O peão de B7 está bloqueando. Beleza? Então, recapitulando, né? Voltando aqui na posição também, tirando esse bispo. O que acontece? Quando o peão faz essa captura, a gente sabe que tem um bispo em C8. Beleza? Vamos para a próxima afirmação. Na verdade, é a próxima pergunta, né? A gente fez uma análise até agora da estrutura ali, do que pode ter acontecido, um pouco, né? Do que pode ter acontecido ali na parte de cima do tabuleiro. Mas se a gente olhar para a parte de baixo do tabuleiro, que talvez se alguém tentou resolver o problema, deve ter sido uma das primeiras coisas também, né? Que a pessoa faz, é entender como que esse rei preto foi parar aqui dentro, né? Parece impossível isso. Você fica tentando de todo jeito ali e não tem como ele ter entrado ali, né? Parece, aparentemente. A primeira análise que a gente faz, né? A primeira coisa que eu vou chamar de jaula essas 3 casas aqui, né? Ou até poderia chamar essa com F1 também, mas esse triângulo aqui tá bom, tá? Então, o rei preto ele entrou nessa jaula em algum momento. E se a gente olhar,
A única via de entrada aqui é a casa F3. Não tem como ele ter entrado por outro lugar, porque aqui está defendido por peões, né? Esses peões não se mexeram, né? E, enfim, tem que ser F3. Né? Aqui também não tem como entrar. Beleza. Além disso, o rei preto ele tem que entrar na jaula antes do rei branco se estabilizar aqui em G2, né? Se posicionar em G2. Isso porque, imagina se o rei estiver fora dessa jaula em algum momento ali, e o rei branco já estiver aqui em G2, não tem como ele entrar mais, porque vai tampar a via de entrada. Isso eu não estou considerando nem essas outras peças aqui, entendeu? Eu estou olhando só para o rei mesmo, o rei em G2, tá? Então, não tem jeito. Primeiro o rei entra de alguma forma ainda um pouco obscura, e depois, de alguma forma obscura também, a gente coloca o rei em G2. É essa a ordem dos fatos, tá? Beleza. Agora vem uma outra afirmação forte também, que dentre essas peças aqui da parte inferior do tabuleiro, as últimas a serem posicionadas, tá? Foram ou o cavalo ou o rei, tá? Não pode ter sido a dama, nem o bispo e nem a torre. Esse bispo aqui não se moveu, né, durante a partida toda. Então nem vou me referir a ele, tá? Mas a afirmação é essa, tá? Inclusive também eu me refiro aos peões que foram movidos também, né? Eles não podem ter sido os últimos a serem movidos. E essa é uma parte do problema bem legal, porque tem bastante sutileza, tá? Por exemplo, o peão de H3 não pode ter sido a última peça a ser movida. Porque quando eu digo que ele foi a última peça, dentre essas aqui, a se posicionar, eu estou subentendendo que todas as outras já estavam em suas respectivas posições. Beleza? Mas então, se o peão de H3, de alguma forma, foi o último a ter sido colocado, em particular, o rei, tá? E a torre já estariam aqui, né? Beleza? Então, se eles já estavam aqui, e essa foi o último lance dessas peças aqui, foi esse peão em H3, de onde que ele veio, então? Entendeu? Porque não tem como ele ter avançado e não tem como ele ter tomado uma peça também. Se ele foi a última, é porque essas aqui já estavam ali antes dele, tá? Então, dá um nó na cabeça, mas é justamente essa questão do o tempo aqui está em jogo, né? Essa coisa sequencial. Quando eu digo ele foi o último, é porque eu não posso mover, né? Por exemplo, você fala, coloca ele em H3 primeiro e depois coloca o rei e a torre aqui, ué. Mas aí, então, ele não está sendo a última peça a ser movida, entendeu? Beleza. Mesmo raciocínio, então, deixa eu ver aqui. Tá, acho que com a mesma coisa a gente conclui essa questão com o peão de G3, né? Porque se ele for o peão de F aqui capturando, não é, porque eu estou vendo o peão de F na casa inicial, né? Então, se ele for a última peça, da onde que ele veio, né? Surge o mesmo problema. Então, ele não foi a última peça. Aqui, se fosse a torre a última peça a ter sido posicionada, significaria que todas essas outras já estariam posicionadas antes. Mas então, como que essa torre entra ali? Não tem como. E mesma coisa para esse bispo aqui, né? Se ele for a última peça a ser posicionada, essas três aqui já estariam
então não tem como ele ter entrado. E a dama, né? A dama é um pouco diferente. O que que acontece? Se ela tivesse sido a última peça posicionada, né? Vamos supor que a gente fez o lance de dama agora, né? O último lance feito foi dama de algum lugar para G1. Da onde que ela tem que ter vindo? Ela tem que ter vindo da primeira fila aqui, ou de E1 ou de F1, tá? Mas onde quer que ela tivesse vindo daqui, de duas uma, ou ela estaria vindo de um lance que dá cheque no rei preto, né? Então, tipo, o rei estaria em xeque e aí você joga dama G1. Isso é um lance legal, né? Ou esse rei preto não estaria aqui. Mas, se o rei preto não estivesse aqui também, ele estaria fora da jaula, né? Em algum lugar. Porque, estando na primeira fila, ele ia tomar cheque também. Mas, então, vamos supor que ele estaria fora. Mas, se a dama foi a última peça a ser colocada, é porque o rei já está em G2. Se o rei já está em G2, surge aquela história de novo. Como que o rei preto vai entrar se ele não tem mais a via de acesso, né, F3? Então, a dama não pode ter sido a última peça a ser colocada também, tá? Beleza? Com uma análise parecida aqui com o peão, né? Lógico que esse peão a gente tem que formar a jaula aqui para o rei entrar, né? Então ele deve ter sido movido bem antes já. E, e aí esgotou, né? Sobra as possibilidades. Ou a última peça dessas aqui a serem movidas ou foi o cavalo ou foi o rei. Beleza? Bom, a próxima observação, então, é que o rei negro, em algum momento, ele precisa visitar a primeira fila, tá? Eu vou falar a primeira fila, mas eu acho que eu consigo mostrar que ele visita a casa E1, na verdade. Mas, pelo menos a E1, né? Pode ser que ele visite também D1. Então a afirmação é essa: ele tem que visitar a primeira fila em algum momento. Pelo que a gente acabou de mostrar, a última peça colocada ou foi o cavalo ou foi o rei. Vamos supor por hora que tenha sido o cavalo a última peça a ser colocada. Olhando para a formação de peões, né? E tá, a gente vê que esse cavalo aqui, a única via de entrada dele é por C3. Então, na pior das hipóteses, se a gente quisesse forçar, não, o rei não visitou a primeira fila. Ele ficou só em E2, né? Das casas aqui da jaula, que eu chamei de jaula, né? Ele ficou apenas em E2. O que que acontece? Se essa peça foi a última peça a ser colocada, tá, em algum momento o cavalo veio aqui, cavalo C3, para ele poder ter entrado aqui em D1. Mas nesse momento ia dar cheque no rei, certo? E aí o rei tem que se mover para E1, de alguma forma. Você fala, nossa, mas aqui ele estaria tomando cheque. Calma que eu já vou explicar isso, né? Mas então ele visita a primeira fila, necessariamente, né? Agora, se a última peça colocada tivesse sido o rei branco, o que que acontece? Primeiro, esse rei ele só entra aqui também via F3 ou F1, tá? E as outras peças já têm que ter sido posicionadas, porque a gente sabe que ele está sendo a última dessas peças aqui posicionadas, né? Beleza. Vamos supor que ele veio de F1, mas ele estando em F1, o que que acontece? Ele guarda E2, então não tem como o rei estar aqui dentro da jaula. Então o rei está em algum lugar fora. Aí, só que vai ficar nessa coisa, se ele vem para G2, o rei não vai conseguir entrar mais na jaula. Então, o que que acontece? Esse rei, na verdade, tem que ter vindo de algum lugar aqui de fora, né? O rei, ele entra em E2 de alguma forma, e aí esse rei vem, e nesse momento o rei tem que visitar a primeira fila de alguma forma, ainda um pouco obscura, para que esse rei possa jogar rei F3
algum outro lance aí, e depois rei G2. E aí sim o rei teimoso fica em E2 se ele quiser, mas em algum momento ele tem que visitar a primeira fila. Não tem escapatória. Beleza? Tá. Mas aí tem essa contradição evidente, né? Você fala, pô, mas se ele visitar a primeira fila com todas as outras peças posicionadas, ele vai estar tomando um cheque de dano aqui. Não tem como, isso é impossível. E isso é o que quebra a cabeça pra caramba quando você está tentando resolver, porque você fica, não tem como, é impossível chegar nessa posição aqui. Né? A gente analisou todas as possibilidades e se ele tem que visitar essa casa aqui, ele vai tomar cheque, não tem jeito. Mas, a não ser que a gente esqueça um detalhe sutil de que pode ter uma peça preta aqui tampando a ação da dama quando ele faz isso, né? Certo? E é exatamente isso que é a única possibilidade, na verdade, para que isso aconteça, tá? A questão é, que peça que é essa que está em F1 na hora que faz isso, né? Como que a gente descobre? Beleza. Ah, deixa eu só ver aqui uma coisa. Assim, uma anotação que eu fiz é que é meio que isso que eu falei já, né? Se essas são as últimas duas peças a serem posicionadas, é porque a dama branca já está em G1 antes, né? E se o rei tem que vir para E1, a única forma é ter um bloqueio aqui. Beleza. Aí agora, a próxima afirmação é que essa peça misteriosa ali de F1 é, na verdade, uma torre, necessariamente, tá? Vamos tentar ver por quê. Deixa eu só dar uma pausinha aqui. Tá, então, tô com a minha colinha aqui. A peça preta em F1 tem que ser uma torre, tá? Primeiro, suponha que o cavalo já foi posicionado aqui em D1. A gente sabe, então, que o rei só falta posicionar o rei branco, né? Porque a gente viu que a última peça dessas aqui a serem posicionadas, né? Estou ignorando esse bispo aqui sempre. Ele tem que ter sido o rei ou o cavalo. Se o cavalo já chegou no objetivo dele, é porque falta só colocar o rei, certo? E a gente viu também que tem que ser via F3, esse posicionamento, né? Mas, bom, então, essa peça que está tampando aqui, vamos supor que o rei está em F3. E aí o rei se dirigiu em E1 para dar esse espaço aqui, né? O que acontece? Não pode ser nenhum bispo e nenhuma dama. Isso aqui é direto porque, lógico, senão não vai ter a casa disponível para o rei em G2, tá? Agora, será que pode ser um cavalo? Vamos pensar um pouco. O que acontece? Se fosse um cavalo, você ia posicionar o rei aqui, beleza. Mas você tem que dar cabo desse cavalo aqui agora. Como que ele vai sair dessa posição, né? Sendo que essas peças são todas necessárias aqui para o diagrama. Qualquer saída dele vai capturar uma peça. Então não pode ser um cavalo também, né? Mas, bom, aí acabou. Se não pode ser dama, não pode ser bispo e não pode ser cavalo, tem que ser uma torre, né? Então, é assim que a gente conclui que a peça misteriosa ali tem que ser uma torre, beleza? Que aí não tem problema. O rei pode entrar tranquilamente, né? Isso porque a gente está analisando o caso em que o rei foi a última peça a ser posicionada. O que acontece se o rei já estiver aqui, mas estiver faltando entrar o cavalo ali, né? Porque a minha afirmação tem que valer para os dois casos, né? Tem que ser uma torre nos dois casos. Tá, o que acontece? Vamos supor,
lógico, novamente, não pode ser um bispo e nem uma dama, porque o rei já estando posicionado aqui, isso estaria em xeque por mais de 2 lances e não faz sentido nenhum, né? Beleza. E a mesma coisa o cavalo, se a gente pensar. Porque vai surgir o mesmo problema, vai dar cheque, o rei vem, cavalo D1, e agora a gente não consegue sumir com esse cavalo daqui mais, né? Aliás, alguém poderia, né, como observar muito bem que falar, mas esse cavalo aqui, a única forma de desaparecer com ele, ou tanto as outras peças que eu falei também, poderia ser capturado, né? Ele não precisa, não tem obrigação dele abandonar essa casa aqui. O que que acontece? Também não tem como ele ser capturado por nenhuma outra peça, tá? Se você quiser colocar uma dama aqui, em qualquer momento que a dama tomar, vai ser checkmate, né? Que não é a posição final. Não pode ter ocorrido nenhum checkmate antes da posição final, certo? Então, dama não pode tomar, né? Se uma torre branca toma essa torre aqui, fica a pergunta, de onde ela veio e como ela foi para aí, né? E toda essa falta de espaço, novamente não teria como o rei visitar a casa E1. Então, fica uma falta de espaço ali para capturar. E aí, se você falar, então, captura essa peça com um cavalo branco. Também não dá, por falta de acesso. Todas as casas aqui, né, todas as casas cavalares ali estão ocupadas por outras peças, não tem como um cavalo branco vir e eliminar essa peça aqui de F1. Então, a conclusão final é que, em ambos os casos, tenha sido o rei ou o cavalo o último a ser posicionado, a dita cuja da peça tem que ser uma torre preta. E, inclusive, por essa análise que eu fiz das capturas, é uma torre preta que depois se move para E1 e então é capturada de alguma forma. De que forma? Tem que ter sido um cavalo branco, né? Novamente, pela análise que a gente faz aqui, tem que ter sido um cavalo aqui de D3, por exemplo. Porque bispo não vai ter como tomar. Qualquer captura que eu faça de dama, vamos supor, né? Opa, tem a dama aqui. Se eu capturo a dama, não vai ser checkmate, mas o rei vai ser obrigado a capturar ela de volta, né? O único lance legal. Então não tem como. Se parar para pensar um pouquinho, vocês vão ver que a peça misteriosa, além de ser uma torre preta, ela tem que vir para E1 e um cavalo tem que tomar ela, via D3, por exemplo. Né? Poderia ser F3 a priori também. Beleza. Deixa eu dar mais uma pausinha aqui. A gente vai tirando essas conclusões mirabolantes, né? Mas no final tudo tem que se justificar de alguma forma, o que não está justificado ainda, né? Porque tem que ter partido da posição inicial e chegado até o diagrama final, tá? Inclusive, depois no final eu vou dar um exemplo de uma partida onde chega nessa posição final, né? Então, pensando nisso, e com essa conclusão que a gente chegou de que é uma torre, como que essa torre foi parar ali, né? Porque olha bem para a formação de peões. A gente tem essa formação de peões aqui, então a torre não pode ter atravessado essa muralha, a priori. E tem um bispo que nunca se moveu ali em C1. Então ela tá. Como que ela entrou ali? E quando a gente pensa, a única coisa que justifica, a única possibilidade para ela ter entrado ali é que esses peões aqui, eles estão trocados, na verdade, tá? O peão de H tomou em G3 e o de G tomou em H3. Essa captura em cruz aí, né? Porque esse peão aqui, com certeza, é o peão de E, tá? Porque os dois adjacentes ainda estão nas iniciais. Então aqui ele avançou só. Bonitinho. E esse bispo aqui não tendo se movido, não tem outra porta de entrada, né? Esses peões também estão nas casas iniciais, só o que sobra é alguma entrada por aqui.
de alguma forma maluca. Então, esses peões capturaram em cruz. É mais uma conclusão que a gente tira. Beleza? E aí, que acontece? Sabendo que houve capturas nessas casas aqui, a gente sabe onde foram capturadas mais duas peças das pretas, né? Então, a gente sabe que tem aquelas 5 peças que têm que ter sido sacrificadas aqui. A gente achou mais duas. A gente sabe que o bispo de inicial, né, o bispo preto aqui, ele foi capturado na casa de origem. E a gente sabe que tem uma torre que é capturada em E1, que a gente acabou de concluir. Então, vamos ver, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente olhar para as pretas nesse diagrama, a gente vai ver que as peças que estão faltando, né, guarda esse número, 9 peças a gente sabe, a gente já encontrou, digamos assim, onde foram capturadas. E as pretas está faltando 2 peões, né? Vamos dizer, o peão de A e o peão de F. Está faltando a dama. Vou tirar essa torre daqui por enquanto, né? Então tem os 2 peões, a dama. Está faltando o bispo, o outro bispo, os cavalos e as torres. Se a gente contar que dá 4 com 5 dá 9. Então, são exatamente as 9 peças das pretas que estão faltando, tá? Então, se a gente sabe que tem 9 casas onde houve capturas e 9 peças faltando, a gente sabe, inclusive, que tem que ter sido uma peça para cada casa dessas, certo? Porque se tivesse... Isso lembra um pouco do princípio da casa dos pombos, se alguém conhece um pouquinho de matemática aí, mas se 2 peças tivessem sido capturadas numa mesma casa, ia ter uma casa com captura faltando peça para ela, entendeu? É 9 para 9, não tem jeito, tem que bater uma peça para cada casa. Então, isso é uma conclusão, parece sutil, mas é importante também. Em algum momento vai aparecer isso. Um outro detalhe que eu esqueci de falar, que algum espertinho aí poderia perguntar, né? É que a torre misteriosa lá de F1 poderia ser que ela aparecesse aqui via promoção de algum peão preto, né? Ele vem, já que a gente sabe que tem capturas aqui nessas casas, fica uma coisa meio obscura, né? Poderia ter uma captura e depois, sei lá, promove um peão aqui. Ele entra pela diagonal, depois promove torre. Mas isso não acontece, por quê? Isso exigiria, vai cair naquele lance das 2 capturas das negras, né? Para ter sido o peão de F, por exemplo, ele não pode ter promovido direto, porque tem um peão aqui em F2, né? O peão de F não está passado aqui nessa posição. Então ele teria que se esquivar por alguma diagonal. E se exigir uma captura dele. Só que a gente já sabe que tem 2 capturas aqui, entendeu? Não tem como esse peão ter capturado, muito menos o peão de A ter chegado aqui. Seria mais absurdo ainda. Então, de fato, essa torre aqui é uma das torres do início do jogo, tá? Beleza. Deixa eu dar mais uma pausa. Essa observação que eu fiz a respeito da torre aqui foi útil para outra coisa também, que é o seguinte: eu afirmo que o peão de F7, peão preto, lá da posição inicial, ele foi capturado na sua casa de origem. Ele não se moveu também. Por quê? A única chance dele, né? Ele foi capturado em algum momento, tá? A gente acabou de ver que ele não é a torre de F1, promovida de algum jeito maluco aí. Não é. Mas ele foi capturado. E a gente sabe que as casas onde houve capturas de peças pretas, né, por parte das brancas, foram essas 2 aqui, essas 5 aqui, e F8 também, né, o bispo preto de F8. Que mais? Tem mais alguma? Já dá 5, 6, 7, 8 e 9 com a torre
em E1, né? Capturada por algum cavalo branco. Mas então, se a gente olha, o peão de F não pode ter mudado de coluna por escassez de capturas, né? A gente sabe novamente que teve só essas duas capturas aqui das pretas. Então não tem jeito. Olha para essas casas vermelhas que eu destaquei aqui. As únicas que estão na coluna F são essas duas, sendo que a de F8 eu já sei que é o do bispo preto, e também, né, é absurdo porque um peão não anda para trás, então não tem como esse peão preto aqui nunca teria acesso àquela casa mesmo. Então não tem chance, ele foi capturado na sua casa de origem, beleza? Tá. Mais uma revelação bombástica, né? Esse problema eu fiquei assim, cara, como uma pessoa consegue pensar em tudo isso, né? Na hora de compor o problema. Mas beleza. A questão é, o peão de A, o que aconteceu com o peão de A? Vamos pensar um pouco sobre ele. A resposta é que esse peão, ele promove em A1, tá? Ele tem que promover em A1. E com que propriedade que eu digo isso, né? É porque, assim, esse peão, ele não foi capturado na coluna A. Disso eu sei. Porque eu conheço as casas onde houveram capturas, tá? São essas aqui. E nenhuma delas está na coluna A, beleza? Então, esse peão, ele tem que ter migrado dessa coluna aqui em algum momento. Mas, ele não pode ter feito isso capturando, por escassez de capturas, de novo, tá? Eu ia falar por excesso, né? Mas é por escassez. Ele não pode. Então, a única chance é que ele veio andando até A1, promoveu, e aí sim, depois de promover, ele ganha mais liberdade nos movimentos, né? E aí ele pode se dirigir aqui para a casa preferida dele, onde que ele quer ser capturado. Beleza? Então é mais uma coisa que a gente sabe. Esse peão foi promovido ali em A1. Beleza. Agora, a próxima afirmação é que o bispo de C8, tá? Lá da posição inicial, ele foi capturado aqui em H3, com certeza. Por quê? Vamos ver. Quando o peão aqui, que se torna esse bispo de F8, ele faz aquele caminho, a gente viu que quando ele chega em E6, ainda tem um bispo, um peão, desculpa, em D7, e o bispo, consequentemente, está em C8, tá? Então, quando o peão chega aqui, nessa altura ele já fez uma, duas, três, quatro capturas, tá? A gente pode pensar assim, e que não é o bispo, porque o bispo eu estou vendo ele ali em C8 ainda, tá? Beleza. Então, esse bispo, ele não é nenhuma das peças que foram capturadas aqui, tá? Lembrando que, por isso que surge aquela importância, eu sei que em cada casa foi capturada uma única peça. É 1 a 1 a relação entre as peças capturadas e as casas onde houve capturas. Por quê, né? Alguém poderia dizer, capturou uma peça em C4, mas o bispo vem aqui futuramente e é capturado nessa mesma casa. Não acontece isso, beleza? Então, quando o peão chega em E6, a gente já sabe que tiveram 4 capturas aqui já, então esse bispo não pode ter sido nenhuma delas, porque ele ainda se encontra em C8. E aqui a gente sabe que o peão é capturado em F7. Então, de novo, por essa unicidade aí das peças, relação peças com casas, o bispo não foi capturado em F7, né? Beleza. A outra casa que a gente sabe onde teve captura foi E1, que é uma casa preta, então não tem chance do bispo ser capturado lá. A outra casa é G3, que também é preta, e por eliminação, né? Bom, tem a casa de F8, onde tem um bispo, que a gente já sabe, né? Um bispo de casas pretas. Mas a casa é preta também, então também não conta. Por eliminação tem que ser H3.
a casa onde esse bispo é capturado. Beleza? Então, mais uma conclusão. Bom, o próximo raciocínio agora é bem legal também, que é o seguinte. Lembra que eu falei que tem uma torre preta que é capturada por um cavalo branco aqui em E1, tá? A minha afirmação é que esse cavalo aqui, que captura essa torre, né, ele desaparece do tabuleiro depois. Então, ele tem que ter desaparecido numa dessas duas capturas aqui. Eu afirmo para vocês que a captura correta é essa. C6 toma D5. Então, esse cavalo que toma essa torre, ele é capturado aqui em D5. O raciocínio para isso é brilhante, porque é o seguinte, né? Então, suponha que na verdade ele tenha sido capturado em E6, vai, que é outra possibilidade, né? Essa torre já não está mais aqui. O que acontece? No momento em que, vamos supor, tem um cavalo em E6, né? Deixa eu mudar um pouquinho a posição. Ele chega em E6. Se ele é capturado em E6, significa que no momento dessa captura, ainda o peão está em D7, né? Para possibilitar essa captura aqui. Se o peão ele está em D7, é porque o bispo de C8 ainda não se moveu, tá? Então, eu estou ignorando algumas peças aqui, né? Estou olhando mais para essas peças aqui no momento, tá? Mas eu sei que nesse momento da captura aqui ainda tem um bispo lá em C8. Mas se tem um bispo em C8, é porque esse bispo não foi sacrificado ainda lá em H3, né? Que é a casa que a gente descobriu que é onde ele é capturado. Se ele não foi capturado ainda, é porque o peão que está aqui em H3 ainda não está em H3. Na verdade, ele está em G2. Mas se tem um peão em G2, né, aquela formação ainda não foi feita, tá? E o rei branco ainda não está em G2, está em algum outro lugar obscuro aí do tabuleiro. O que acontece? Não tem nem como esse rei preto tá aqui também, porque como que ele ia ter entrado sem via de acesso nenhuma, tá? Se ele não tá ali também, não abriu espaço para a torre entrar ali também, tá? Então quebra todo o raciocínio, né, da torre que tem que ter entrado aqui e tal. Beleza, eu acho que eu me confundi um pouquinho no final da última frase que eu estava dizendo. Mas a questão importante é que em algum momento vai ter que acontecer isso, né? O rei vai entrar aqui e aí o rei branco vai estar aqui em G2, tá? Com isso já vai ter um peão em H3. E aí a torre preta pode ter entrado antes ou depois disso, né? Porque o que eu tinha confundido lá na hora é que, estando nessa formação aqui, cadê? Estando nessa formação aqui, né, com a coluna H aberta, poderia ser que a torre preta já tivesse entrado ali dentro, sim, né? O problema é que com a torre preta já estando lá dentro ou não, tá? Vamos supor que já comeu esse cavalo aqui, e aí a torre já está lá dentro, tá? O que acontece? O bispo ia ser sacrificado aqui em algum momento, e aí tem uma contradição óbvia aqui. Vejam bem a sequência de lances que eu fiz. O cavalo que tomou a Torre Preta, é assim que eu me referi a ele desde o começo. Ele já não existe mais. Mas a Torre Preta ainda está aqui, entendeu? Então não tem como. Essa torre, ela é capturada antes. Se o cavalo for sacrificado em E6 depois,
depois da existência dessa torre, é porque esse peão está aqui ainda, entendeu? Mas a torre que entrou já não existe mais, entendeu? Não faz sentido, você chega numa contradição temporal aí, se eu não tiver muito confuso. Se alguém quiser discutir depois, a gente pode comentar, mas acho que está certo. Beleza? Bom, a próxima afirmação não é muito complicada, é que nenhuma dessas peças aqui da parte inferior do tabuleiro pode ter feito o último lance. Isso é impossibilitado pela presença do rei em E2, né? Qualquer coisa que a gente quiser pensar aqui, o último lance foi cavalo D1. Não dá porque senão o rei estaria em xeque, né? Sei lá, o último lance foi rei E2, vamos supor, que é um lance possível, né? Ele vem de E1, estava tomando cheque. Só que se ele vem de E1, qual que foi o último lance das brancas aqui, né? Como que essa dama chegou em G1 com o rei estando em xeque? Então, o rei E2 não pode ter sido o último lance. E aqui também não tem mais via de acesso para ele entrar em E2. O rei também não dá para se mover por causa, de novo, da presença do rei em E2. Essas peças aqui estão sufocadas, né? Não tem nem espaço para elas ter feito o último lance. E, de novo, o último lance de dama não tem como também, porque esse lance viria de uma posição na qual o rei preto estava em xeque, então não pode ser, tá? Então, tanto nem o rei preto e nenhuma das peças brancas aqui pode ter feito o último lance, tá? Essas capturas em cruz aqui também, né? Não pode ter sido o último. Isso entra naquela coisa que a gente concluiu, né? Que o último lance, dentre essas peças aqui, o último lance tinha sido feito por uma dessas duas. Então, beleza. A gente tem mais essa afirmação. A próxima coisa é que esse peão aqui de E6, ele na verdade está em E6 no que eu vou chamar de muito antes. Ele está ali muito antes já do que essa formação aqui. Porque de novo, a gente precisa de pelo menos esse bispo ser capturado aqui em H3 para formar essa formação de peões. A gente sabe que tem que ser uma captura cruzada. E para isso acontecer, para o bispo sair dali, né, a única saída dele vai ser por D7. Porque esse peão aqui ele se mantém até no diagrama final. Então a única saída do bispo é por aqui. Para isso, esse peão já tem que ter tomado em algum momento lá atrás. Tá? Então, essa captura, a gente não precisa se preocupar com ela nos últimos lances feitos na partida. Esse peão já está ali faz tempo. Entendeu? Observa que é um problema de xadrez retrógrado, mas até o momento a gente não analisou os últimos lances, né? Está começando a fazer isso agora. Foi só análises a respeito de capturas, né? E sobre a posição do tabuleiro e tal. Mas agora entra a parte disso que eu falei, do xadrez retrógrado mesmo. Quais foram os últimos lances aqui feitos? Bom, claro que a gente sabe que o último lance tem que ter sido feito ou pelas pretas ou pelas brancas, né? São as duas cores que a gente tem no xadrez, tá? O que acontece? Vamos supor primeiro que foi um lance branco, vai? O último lance. A gente viu que nenhuma dessas peças aqui da parte inferior foi movida no último lance, tá? Então, a única possibilidade que sobra é que esse último lance tenha sido a promoção do bispo lá em F8, né? Então, vamos voltar um lance aqui. A gente estaria nessa posição, então, né? Peão F8 para bispo, tá? Aí, a gente analisa. Para ver que isso é possível, a gente tem que chegar tem que andar um pouco nos lances aí para trás e ver quais foram os lances pretos também, né? Vamos supor que esse então foi o último lance das brancas.
qual que foi o lance anterior das pretas, então? Bom, a gente tem uma gama de possibilidades, né? Pelo que eu comentei antes, não é essa captura aqui, porque eu sei que essa captura, ela não é recente, ela foi feita bem lá atrás, tá? Então, ou pode ter sido um último lance, um H6, H5, ou um H7, né? H5, ou ainda uma captura aqui. Vamos analisar as possibilidades, tá? Se foi um H6, H5, tá? Então, é porque esse peão estava aqui em H6, beleza? O que acontece? Agora tem que ter tido um lance anterior das brancas. E qual foi esse lance? A resposta é que não tem como, né? As brancas ficam sem lance anterior aqui, tá? Não é, é tipo um afogado ao contrário, né? Não é as brancas sem lance a posterior, é um lance anterior, não tem como. Que essas peças aqui, de novo, não mudou nada aqui embaixo, elas não podem ter se movido, né, no lance anterior. E esse peão aqui, a gente sabe que ele veio dessa casa, de E6. Ele não veio aqui, né, avançando de F. Mas, imediatamente, nessa posição que a gente está aqui, tem um peão aqui em E6. Então, ele não pode ter vindo dali, entendeu? Então, não tem como. Se o primeiro lance foi branco, que a gente sabe que tem que ter sido essa promoção, o antepenúltimo lance não pode ter sido H5. E pela mesma razão não pode ter sido o H5 vindo de H7, né? Tanto não importa onde o peão preto estava, vai cair nesse mesmo dilema. Então esse peão já estava aqui, tá? A alternativa que sobra então é que o penúltimo, antepenúltimo, sei lá, já perdi a conta, lance das pretas foi uma captura aqui em D5, com o peão de C. E a gente sabe que a peça que foi capturada em D5 era um cavalo, aquele cavalo que capturou a torre em E1, tá? Então, esse foi o lance anterior. O outro lance anterior, para ter chegado nessa posição aqui, né, ou vai ter sido um cavalo F4 ou um cavalo B4. O F4 a gente elimina porque daria checkmate aqui no rei, tá? Então, a única via de acesso ou de saída, dependendo aí do ponto de vista, de E1, vai ser aqui por B4, tá? E aí a gente continua. Qual que foi o último lance? É como se as pretas tivessem que perder um tempo aqui, né? Vamos supor que... E aqui vai ter realmente uma transposição. Ou a gente pode escolher o lance C6 ou uns lances de H aqui, tá? Vamos escolher o C6, vai. Então, as brancas fizeram C6. Nisso, as pretas, né? Nisso, as brancas tinham jogado, né, cavalo B4 a partir de D3, tá? E aí eu consigo aqui um lance H6 primeiro. Nisso, o cavalo de D3 veio de E1. Aí eu tenho aqui um H7. Nisso, o cavalo ele tinha tomado a torre aqui em E1, tá? E o penúltimo lance anterior das pretas foi um torre F1. E aqui a gente chega numa posição aonde o cavalo ele pode se mover e essa torre pode ficar de bobeira aqui também, né? Já chegou numa posição que é possível aqui, tá? A gente vai ver no final um exemplo de um jogo possível. Mas, e também porque vai se ramificando, né? Vai dificultando. Mas a gente vê que não teve nenhuma contradição aqui, né? A gente consegue chegar naquela posição final a partir desses lances aqui. Vou reproduzir eles agora. Torre F1, cavalo toma. Aí, por exemplo, H6, que a gente pode transpor lá, né? Depois. Cavalo ali. Aqui, C6. Cavalo D5, toma. E promove bispo, tá? Chegando na posição final. Beleza.
Então, isso é a possibilidade de que se as brancas fizeram o último lance de promoção ali, né? A outra possibilidade é se o lance foi preto. O último lance foi preto, tá? A afirmação é que o último lance tem que ter sido a captura do cavalo aqui em D5. Por quê, né? Se o último lance tivesse sido um lance com peão de H aqui, digamos, H5 foi o último lance, olhando para essa posição agora, o último lance tem que ter sido a promoção do bispo, tá? E aí tem que ter tido um outro lance de... Aliás, esse peão estava aqui, né? Porque eu joguei H5 como último lance, aí depois promove, a gente está nessa posição e tem que ter um lance das pretas. Beleza. Por exemplo, se joga, sei lá, H7, né? H7, H6, e aqui é lance das brancas, fica sem lance, então não pode. Tem que necessariamente surgir uma peça para dar mais liberdade para as brancas. Então tem que ter sido a captura ali. Mas se teve essa captura, esse cavalo veio de B4, aí vamos por, jogou um H6, cavalo D3, aqui só tem um lance possível desse, o cavalo veio de E1, e agora as pretas ficam sem lance anterior, né? Não dá tempo ali, não bate o tempo para o sacrifício da torre em E1, beleza? Isso porque a gente gastou um lance à toa, né, mexendo o peão de H ali, tá? Fazendo análises desse tipo, né? Eu vou dar uma puladinha aqui, mas é isso. A gente conclui que o último lance, se foi preto, o último lance tem que ter sido essa captura. Só para exemplificar, né, que dá certo, é porque se o último lance foi a captura, então agora posso mover o cavalo e eu não desperdicei o lance aqui com mexendo o peão H e nem voltando o bispo da promoção, né? Eu já posso ir direto ali, né? Eu vou inclusive eliminar da análise esse lance aqui porque eu tenho que correr para E1 logo, não posso ficar gastando um lance branco, tá? Senão não vai dar sincronia lá com a torre. Então, aqui foi o último lance branco, né? Preciso de um lance preto. Então, sei lá, H5, cavalo B4, vindo de D3, né? Posso jogar H7, H6, aliás. E aí agora o cavalo veio de E1, aonde aqui veio um C6, e esse cavalo ele veio de D3 capturando a torre em E1. E aí a torre vem de F1, etc. Tá? Então assim bate, né? É uma outra possibilidade então. O último lance das pretas ter sido uma captura aqui em D5. Bom, se tiver alguém assistindo esse vídeo ainda, deve estar pensando, caramba, o Anderson tá me enrolando, nunca vai chegar no lance de rei lá, que é o prometido, né? Qual foi o primeiro lance do rei negro na partida? Só que eu vou chegar lá. A gente já está num ponto aqui bastante satisfatório da história. E com essa análise dos últimos lances, né, os lances mais recentes que eu fiz, tem uma coisa muito importante e muito, muito sutil. Eu não sei como que uma pessoa seria capaz, eu fico surpreso mesmo, sabe, de enxergar isso. E aí que a gente entende o nível de um GM, né? Porque o Eudebs quase conseguiu. Ele chegou a ver tudo isso aqui. E eu fiz essa análise olhando na solução, né? Uma solução em inglês lá no site onde eu vi. Que é o seguinte, pela essa análise, seja o lance branco, o lance preto, o último lance, em ambas as variantes, a gente vê que os peões de H e o de C, ele, né, que fez esse caminho aqui,
eles têm que ter sido movidos só no final, bem no finalzinho da partida, até chegar no diagrama final. Entendeu? Esses lances são recentes, tá? Inclusive o C6, C toma D5. Por que que isso é importante? Pelo seguinte, tá? O que vai acontecer? Se eles são recentes, no momento em que o peão branco chega em E6, vamos analisar esse momento agora. Eu sei que o peão de D7 está aqui ainda, esperando a sua vez, né, de tomar a posição em E6. E esse peão está em C7, porque ele é um lance que é feito, né, ele sai dali só lá no final. E a gente está no momento da partida em que o peão chega em E6. Isso está bem lá atrás, certo? E esse peão aqui, eu sei que ele está em H7 também. E se o peão está em E6, e eu sei que ele que captura o peão de F7, que morre na sua casa inicial, né? Como é quase uma tautologia o que eu falei, mas eu sei que o peão está em F7 também. Nisso, eu sei que o bispo não pode ter saído de C8 ainda. Então a gente tem essa formação. No momento em que o peão chega em E6, no mínimo essas peças todas estão aqui, certo? Tá, e a gente sabe que ele tem que ter feito quantas capturas, né? 1, 2, 3, 4 capturas até então. Mas, com essa formação, não tem como. A dama não tem como ter saído dessa jaula. O rei vai estar aqui dentro ainda, tá? Eu estou colocando 2 reis no tabuleiro aqui, é um abuso, mas, né, é o rei do passado esse aqui, vamos pensar assim. O bispo, ele pode estar aqui ainda ou não, porque a gente viu que ele é capturado na casa inicial, né? A gente vai analisar isso daqui a pouco. E a torre também não tem como ter saído daqui. Os cavalos, como a gente sabe, eles saltam por cima das peças, né? Então, pode ter saído o cavalo dali. E, na realidade, a gente tem faltando aqui o peão de a torre e o outro cavalo. E a gente sabe que 4 peças foram capturadas já. E que esse bispo é capturado na casa de origem. Então, não tem chance. As peças capturadas são essas 4 aqui, né, da posição inicial. O peão, que foi até em A1, promoveu. Ele é capturado em algum lugar dessa diagonal aqui. O cavalo, né? Os 2 cavalos e uma torre. Essas são as peças capturadas que possibilitaram esse peão chegar até em E6. Tá? Beleza. Agora, a pergunta que a gente faz, esse bispo aqui, no momento da captura, E por F7, será que esse bispo está em F8 ainda? A resposta é não. Se ele estiver em F8, esse lance aqui, necessariamente o rei vai estar em E8, né? Porque esse bispo eu sei que ele está truncado aqui, desde o início da partida. Se esse bispo tiver também, é porque o rei e a dama não se mexeram ainda. E no momento dessa captura vai ser cheque. Cheque com um bispo em F8, onde o único lance possível seria rei toma peão em F7. Liquidando assim o peão que ia promover para o bispo, né? Então, não pode ser esse bispo em F8 aqui. Ou seja, minha nova afirmação, né, melhorei um pouquinho, é que no momento dessa captura aqui, não tem nenhum bispo lá em F8, ele já sumiu da jogada. Beleza? Tá. Agora a gente parte para uma coisa mais fina ainda. Deixa eu ver aqui. O que acontece? No momento dessa captura, o rei ele tem que estar à direita da torre. Ele tem que estar em alguma posição assim, ó. Né? Ou a torre está aqui em F8, ou está para cá. Eu sei que a posição relativa entre o rei e a torre tem que ser essa. A torre à esquerda e o rei à direita.
por que que é assim, né? Tem que justificar. O que que acontece? Eu já sei que não tem nenhum bispo aqui. Vamos supor que o rei tivesse em F8. Ele tem que estar em algum lugar dessa jaula aqui, né? Tem H8 também. Tem que estar em alguma das casas. Vamos supor que ele tivesse em... Bom, a posição dele relativa com a dama vai estar à esquerda, né? Porque não tem como a dama ter passado para cá. Não tem espaço para isso. Beleza. Ele poderia estar em E8, então, sua casa inicial. No momento em que o peão toma, isso ia ser cheque. E a única casa disponível, agora que o bispo não existe mais, é F8. Mas aí chega num dilema. O rei estando em F8, como que ele vai sair dali depois? Né? Ele, por essas vias aqui, ele não vai conseguir sair, porque esses peões não se movem durante a partida toda. Eles morrem aqui no diagrama final. Então, essas vias ele não tem. Essas casas estão controladas pelo peão agora, né? Então, ele também não tem acesso. E o peão, ele só sai dessa casa aqui para promover. Casa que F8, que nesse momento está ocupada pelo rei. Então, chega num loop aqui, não consegue sair disso, entendeu? Se o rei entrar na casa crítica de F8 com o peão em F7, não tem, não tem como continuar e chegar naquela posição lá do final, né? Isso porque o peão também não pode ser capturado, nem substituído por outro. Ele é o peão de A, né? E ele tem que avançar aqui. Beleza, então em E8 eu sei que o rei não tá. Se ele tiver em F8 no momento da captura, cai de novo na mesma posição agora, a casa crítica de F8. Então ele também não pode estar em F8. Vamos ver se o rei tivesse em G8. Com o rei em G8 já surge uma possibilidade, né? Ou a torre está à esquerda aqui, como a gente queria, e se ela tiver nessa situação, a gente não precisa mostrar nada, né? Porque é justamente isso que a gente quer provar, que ela está à esquerda. Vamos supor, então, a pior das hipóteses para a gente, que é ela está ainda ali em H8 e o rei está em G8. De novo, no momento da captura vai ser cheque e agora ele não tem acesso à casa H8, o rei. Então ele tem que vir para F8, casa crítica novamente. Então a gente sabe que não acontece isso. Então, esse absurdo desse último caso veio do fato de a gente supor que ele estava em G8 e a torre à direita. E aqui a gente sabe que ele não pode estar em absoluto. Qual que são as possibilidades? Ou o rei já está em H8, o rei está em H8, situação na qual a torre automaticamente tem que estar à esquerda do rei, ou o rei ainda está em G8, vamos supor, mas com a casa de acesso em H8. Para ele ter acesso em H8, a torre só pode estar à esquerda, certo? Então a análise final é essa. E também não poderia acontecer isso, né? De novo, o rei nunca pode estar vir parar em F8. Então, no máximo, ele está aqui em G8 com a torre em F8 ou E8. E numa captura, ele consegue mover ali para H8. Então, nisso a gente chega no final aqui da análise, que é o seguinte. A gente acabou de concluir essa afirmação importante que mata o problema, né, na verdade. Que quando o peão captura, no momento da captura em F7, né, já não existe o bispo de F8 e a torre está à esquerda do rei. Mas com essa formação de peões aqui, né, com a torre à esquerda do rei, sendo que essas peças não saíram aqui para passear em nenhum momento,
né? A dama pode estar aqui também, vamos supor. Pode existir uma pequena liberdade aqui. Mas essa posição relativa do rei e da torre, estando tudo fechado aqui, implica que o rei rocou pequeno, né? E roque, a gente sabe, ele só pode ser feito como um primeiro lance de rei, né? A torre não pode ter sido movida, mas o rei também não. E a resposta é essa. A gente estava tentando descobrir qual era o primeiro lance de rei, e a gente descobriu que ele rocou. Necessariamente, então, a resposta é roque pequeno. Bom, pessoal, como prometido, eu montei aqui uma partida que chega na posição final, né? Eu fiz em 55 lances, né? A fonte onde eu peguei o problema diz que o cara conseguiu chegar nessa posição com 41 lances, mas fica a pergunta, né? Inclusive, qual é a quantidade mínima de lances para chegar naquela posição? Isso é uma resposta que eu não tenho para dar, mas até eu acho que usando a força bruta, né, com o auxílio do computador, talvez fosse possível chegar nessa resposta, mas enfim, só mostrar aqui, né? Lógico que os lances são todos, né? Ignora o xadrez. Lances absurdos aqui. Toma o bispo de F8 logo, né? O peão de A a gente sabe que tem que promover. Promoveu dama, mas poderia ser torre também. E eu preciso ir sacrificando peças na diagonal branca ali para o peão de A subir, né? Então, sacrifiquei o peão que eu tinha promovido, comeu mais o cavalo. Beleza, eu preciso sacrificar uma peça em E6 ainda. Observa que eu já fiz o primeiro lance de rei logo também, né? Que é o roque pequeno. Cavalo E6, toma. A preta tem que fazer um lance. Toma em F7, tem que fazer um lance. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Para não deixar as pretas sem lances. Ou fazer algum lance que vai impossibilitar em absoluto a posição final, né? Tipo, ficar mexendo peões sem muito cuidado, né? Aqui teve uma captura em E6, então já liberei meu bispo de C8 e esses peões aqui não vão poder mexer mais, né? Já tem essa restrição. Promovi ali já. Agora eu vou sair com o bispo para sacrificar lá em H3. A branca fica perdendo um tempo ali. Pronto, sacrificou e abriu assim uma entrada para a torre. Já estou trazendo a dama também, pensando em sacrificar ela em G3, mas só depois que a torre já tiver entrado naquela formação, né? Então eu trago a torre. Aí entrou, tem que fazer lances. Fechou. A torre está do lado de dentro. Beleza. Agora eu vou trazendo o rei preto. E já vou saindo com o rei branco para dar espaço para o rei preto poder passar. Aí perde uns tempos aqui. A dama precisa dar passagem para o rei preto. Já coloquei a torre em H2, dá um chequinho ali. Rei E2. Entrei com o rei também. Já coloquei o bispo em H1. E agora tem que refazer toda aquela formação, né? A dama vai para G1. E agora ó, a presença da torre em F1 é fundamental para eu poder perder esses tempos aqui com o rei, sem tomar cheque, né? Da dama em G1. Cavalo C3 cheque, eu ainda tenho E1. Cavalo D1. E agora os tempos vão bater certinho com aquela análise final dos últimos lances. Rei E2, né? É o único que ainda tem chance de manter aquela posição, né? Porque, bom, poderia ter cavalo, torre F1, torre E1, aliás, também. Mas, enfim. Cavalo, D3, torre E1, toma.
perde um tempo com H6, senão não vai dar certo. Cavalo D3, aí sim H5. Cavalo B4, C6, cavalo D5 e toma. Beleza? Então foi isso. Valeu, pessoal. Se alguém assistiu até o fim aí.